muitos momentos. E continuando aqui, acho que vamos fazer mais uma ou duas perguntas. Se vocês avaliam que o ambiente dos torneios mudou para as mulheres nos últimos anos, e em quais aspectos, e como que o ambiente pode melhorar um pouco mais ainda? Ou ficar um pouco mais seguro, com estratégias para blindar as meninas? Bom, eu sou de um tempo e ia para os torneios sozinhas. Então, hoje, a gente vê como as meninas são privilegiadas porque a mãe ou o pai consegue acompanhar. Então, na minha história, eu não tive isso. Então, eu tinha que pegar ônibus, trem, ônibus, chegar lá sozinha, passei por alguns apertos, principalmente em trem cheio, né? Em ônibus cheio, você já sabe o que acontece, né? Chegar no torneio e se você ganha, de alguma forma vem uma fala que desqualifica a sua vitória, mas da minha parte eu nunca deixei que isso me interrompesse, né? Então, como eu fui revelada também por um projeto social e para a escola, a minha trajetória também se voltou para projetos sociais e para a escola. Então, eu procurei sempre, como técnica de xadrez, né, ao acompanhar os atletas, fazer como você fez com as suas filhas, né, eu procurar blindar, né? Então, proteger as meninas realmente. E eu era até um pouco chata, né? Nessa questão de não pode, não pode, não pode. Mas hoje mesmo, com a idade que eu tenho, eu acredito que fiz escolhas, que deveria ter feito isso mesmo. Eu recomendo, né, que as meninas sejam acompanhadas e percebam, e que as meninas comecem a falar também, né? Porque são muitas falas minhas, mas a gente nunca conversou entre nós mesmo, de falar o que ia acontecer. Então, hoje em dia, a gente começa a falar. Porque naquela época parecia que não era importante. Não, foi só uma brincadeirinha, sem graça, coisa e tal. Mas hoje a gente está começando e está rebatendo, não está aceitando isso. Então, nesse momento que a gente começa a falar, a gente começa a transformar os ambientes. Nós chamamos, não pode, não pode. É técnico que tem esse tipo de comportamento, ou que tem uma fala, né? Essa fala indevida, não cabe mais. Então, neste aspecto, acho que os eventos estão cada vez mais seguros. Mas, principalmente, que hoje as meninas falam, elas falam. De alguma forma, chega para você a informação. Então, essa preocupação também dos organizadores, né, com esse cuidado de ter mais árbitros, né, de ter os banheiros, ter que cuidar, enfim, tudo isso está elevando o nível de acolhimento nos eventos. Então, isso é muito importante. Então, a gente está sempre avançando nesse aspecto. Bom, agora eu vou falar como mãe de duas meninas de 9 anos que jogam xadrez. Elas participam de torneios escolares, assim, não são atletas de alto nível, mas participam dos torneios. Até já teve uma que já ganhou medalha, tal. Eu percebi que a atuação dos professores é muito importante nessa blindagem das crianças e de fazer com que elas aceitem o perder ou ganhar. Eu vi vários clubes de xadrez atuando com crianças, e isso eu falo não só meninas, mas meninas e meninos, e com diferentes abordagens, assim. Tinha uns muito competitivos, que a gente via o estresse, e outros onde o professor tornava aquilo quase uma brincadeira mais suave, mais leve para os atletas. Então, na minha visão, assim, o papel do professor de xadrez ali é fundamental para deixar a criança mais tranquila e mais blindada.
eu acredito muito no poder da educação. Eu sou mãe de menino. E que ele era muito novo, uma coisa que me incomodava muito, até de amigos, era quando iam jogar com uma menina, o comentário: como você perdeu para uma menina? Isso me deixava muito chateada. E ele chegou a fazer algumas vezes, com 7 por 8 anos, eu cheguei e falei: qual a diferença que tem você jogar com uma menina ou você jogar com um menino? Alguma coisa de força, ou você estava fazendo um esporte mental? O xadrez não é esporte mental que você tanto fala? Por quê? Qual a diferença? Ele parou, pensou: mãe, sabe que a senhora tem razão? E eu vou falar com os meus amigos. E isso passou a ser uma cultura entre os meninos mais próximos. Porque quando você, como mãe, e mães, eu já ouvi mães falando isso para os seus filhos. Poxa, somos mulheres, estamos na mesma situação. Você falar para o teu filho: cara, por que perdeu para uma menina? Como se um atleta, uma menina, fosse um atleta inferior ao menino. Então, a construção de uma sociedade melhor, ela começa na base. É como um atleta que está iniciando, que vai começar no escolar e vai progredindo. E tem a diferença do atleta que vem brincar de xadrez e um atleta que já encara como um desafio. Ele é um atleta realmente. Ele vai querer, ele vai ter todas as nuances, mesmo não sendo um profissional, ele vai ter muitas coisas muito parecidas, da tensão, da autocobrança. E quando você menospreza a vitória de uma menina por ela ser menina, a gente tem que repensar isso como sociedade. Então, eu acho que esse ponto nós temos que começar a trabalhar da base, desde as crianças, porque o adulto vai refletir o que ele aprendeu quando criança. Infelizmente, a gente tenta, com regras, fazer com que os adultos cumpram, que eles vão cumprir porque vai ter penalidade, mas a gente precisa ensinar o respeito desde cedo. Tá? Nenhuma menina merece ser menosprezada porque ela é menina, porque ela ganhou de um homem, um adulto. Porque, ai, a menininha, ai, que lindinha, joga xadrez. Isso não pode ser tolerado. A tua competência não tem que ser medida pelo teu sexo. Você é menino ou menina. Né? Então, os pais das meninas, quando estão perto, têm também que falar isso. Olha, gente, são atletas. Atletas mentais não têm diferença alguma. Então, a gente tem que ensinar os nossos meninos, principalmente, a respeitarem as meninas como jogadoras, como atletas. Porque de pequeno vai passar para cima. E quem sabe, com o tempo, a gente consegue cada vez mais transformar um ambiente de respeito, que as meninas não precisem ficar preocupadas com o que elas vão vestir, se elas vão colocar uma roupinha um pouquinho mais curta num lugar tão quente, para não ter olhares, e muito menos gracinhas. Ai, que menininha linda, será que ela sabe jogar? Esporte mental não tem nada a ver com isso. Então, o respeito ele tem que vir de baixo. Ensinar muito bem os nossos meninos a respeitarem as jogadoras desde sempre, para quando chegar adulto eles saibam como agir. Bom, eu vou falar da minha realidade de uma cidade do interior do sul de Minas Gerais, comparado com aqui, o maior torneio que a gente tem hoje no Brasil. Aqui eu vejo as meninas e as mulheres sendo respeitadas, tendo livre acesso, olhadas como atletas de igual para igual. Da onde eu venho, não. Então, já tivemos, igual eu mencionei, desrespeitos por atleta, professores que com as meninas, quando elas erram, gritam exacerbadamente, desrespeitam. E o meu papel enquanto mãe foi isso, expandir o leque, enxergar outras possibilidades de treinamento, outras possibilidades de torneio para conseguir respaldá-la e blindá-la e dar a ela a possibilidade que fosse melhor. Então, trazer em ambientes onde ela é mais respeitada, procurar professoras, treinadoras, mulheres para treiná-la. Porque se
o que eu vejo, não que eu acho que o treinador homem não vai conseguir treiná-la, mas eu acho que ela, enquanto uma menina de 10 anos, se ela tiver uma figura feminina para ela olhar e se espelhar, ela vai ter uma outra visão de como é. Ela vai ter uma possibilidade de enfrentamentos que a atleta mulher adulta teve desde o começo também. Então, foram escolhas que nós, como pais, fizemos para tentar com que ela se sentisse um pouco mais segura e a gente diminuísse essas questões, infelizmente, machistas que ainda acontecem. Volto a dizer, em torneios como esse, que são grandes, a gente não percebe tanto, e se percebe é um ponto ou outro. Em torneios menores, ainda, infelizmente, é muito frequente. E muitas vezes a gente é calado, não tem muito o que falar. E daí é só a mãe chata que está intervindo, o pai chato que está intervindo, a criança pequena que está reclamando, né? E é isso. Obrigada. Eu acho que desde de pequena a gente viu comentários desse tipo, como perdeu para mulheres, para os rapazes, né? Uma vez até fiquei com pena de um, porque fizeram tanta brincadeira, falaram tanta coisa para ele que eu fiquei até triste de ter ganho dele, né? Falei assim, nossa, quer dizer, ele sofreu bullying ao contrário, né? E a gente vê grandes mestres falando, eu nunca perdi para uma mulher, até que foi lá e perdeu para Polga. Foi o caso de um grande mestre brasileiro e foi o caso do Kasparov. Então, a gente hoje em dia já não tem tanto isso, graças a Juliana Teral, ao Boredo, que participam de muitos torneios masculinos e ganham de vários, né? Então, hoje, assim, já existe um respeito. Eu acho que este torneio tem esse poder por causa disso, por várias mulheres, não só do Brasil, como de outros países, que ganham dos homens. Então, assim, esse tipo de comentário por aqui já não existe mais, né? Mas não foi tanto por nós termos um reconhecimento de mulher poder ser igual ao homem, mas sim pelos resultados, né? Então, eles resolveram tomar um pouco mais de cuidado, né? E uma coisa realmente que me assustou bastante foi no nosso primeiro encontro que a gente teve aqui, muitas meninas comentando bullying e algumas coisas que sofreram sexualmente por técnicos, por jogadores, e a gente tentou abrir essa porta. A gente, assim, foi incrível que muitas mulheres que estavam aqui, acho que tipo de 40, umas 10 pelo menos, relataram casos, e a gente abriu uma porta para, justamente nessa comissão, falando, vocês venham e comentem com a gente. Então, num dos torneios, vieram contar que o cara da discoteca fazia gracinha com as meninas, tal. O que aconteceu? O cara foi cortado. Mas, assim, se não tivesse sido aberta essa porta, essa comunicação, continuaria acontecendo, né? Então, eu acho que, assim, é importante. Hoje em dia tem muita divulgação na televisão de casos, Xuxa e outras pessoas que se abrem, né, para contar traumas que sofreram. E a gente tenta abrir essa porta no xadrez. Não é possível que continue acontecendo no nosso século, né? Muito obrigada a todas novamente. A Joara falou aqui agora sobre os nossos outros encontros também e ressaltar que tanto eu quanto a Amanda, a gente sempre encontra abertura com o Kaiser para conversar sobre jogadores que a gente não gostaria que estivessem no torneio ou que as meninas vêm e relatam para ele, olha, esse jogador tive problemas, e ele tá sempre aberto a entender o contexto, entender os motivos. Então, isso é uma segurança muito grande quando a gente consegue encontrar, porque o começo da atleta ou qualquer jogador no xadrez não é fácil. E se não tem pessoas tendo suporte, com certeza piora muito mais, né? Então, até para todas as árbitras que estão na nossa equipe esse ano, sabe, que elas consigam ver que tem esse espaço, tem essa possibilidade, que os ambientes do xadrez melhorem. No congresso, né, Regina, a gente até conversou um pouco a premiação, como que a gente faz para ter mais meninas, e a gente sempre vê a premiação diferente. Acho que o Calê nos questionou, né? Será que se aumentar a premiação, eu vou ter mais meninas? Não,
E aí ele questionou, mas como que vai ter? Eu falei, não, se eu aumento a premiação, eu preciso esperar e ver esse movimento, né? Eu preciso que as mulheres vejam que é possível, que as coisas estão melhorando, não só para justificar, mas para que elas queiram pensar em participar do torneio, que não é só pensar, só chegar no torneio, tem um caminho até chegar ao torneio. E esse, às vezes, é muito mais difícil do que ficar um dia aqui. Como que eu tenho as condições, né? A Sheila falou, eu precisei que alguém cuidasse das minhas filhas. E aí, como que vai ser? Quem vai ser o teu suporte? Nós estávamos conversando, né, Joara, sobre as ações da FIDE para ajudar as mães no xadrez. Na semana retrasada, a FIDE fez um seminário para árbitro FIDE gratuito para as mulheres. E a gente sabe que é um seminário caro. Acho que esse ano, se for fazer um seminário da FIDE mesmo, deve estar uns R$ 800. E foi um seminário gratuito para incentivar mulheres na arbitragem. Então, a gente tem visto ações, mas ainda, né, com certeza, a gente pode trazer muito mais. E aí eu vou deixar uma última pergunta aqui para vocês. Se alguém tiver alguma pergunta para as nossas convidadas, também fiquem à vontade. E depois a gente vai fazer uma dinâmica final e para que o pessoal consiga aproveitar mais um pouco do café e conversarmos mais um tempinho aqui. Então, a minha pergunta para vocês é: qual seria o conselho que vocês deixariam para uma menina, mulher que está começando hoje no xadrez? Bom, a primeira coisa, eu conto as minhas dificuldades, o que eu tive e o que me motivou. Então, primeiro é a paixão, né? Se você gosta de fato da modalidade, você está feliz, né? Você se sente bem, então continue. Tem dificuldades, então procure ajuda, né? Tem problema, busque uma solução, mas continue acreditando que é possível, né? Mas que tem uma meta. Então, lá atrás, quando eu vislumbrei, um dia eu vou conhecer a neve, um dia eu vou jogar uma Olimpíada, um dia eu vou jogar um Campeonato Brasileiro. Então, à medida que eu fui avançando, ou seja, eu tinha uma primeira meta, eu consegui. Fui para uma segunda um pouco. Então, tem uma meta muito clara. E tem uma meta que fica lá atrás, assim, que você não conta para ninguém. Um dia eu vou chegar lá, um dia eu vou... Como aconteceu um dia, né? Sabe o que aconteceu um dia? Quando eu comecei a ver a história da Ruth Cardoso, aí eu ganhei aquele meu primeiro brasileiro empatado com minha irmã, aí eu botei será que um dia eu vou ter 7 títulos, como a Ruth Cardoso? Então, eu botei aquilo, né? É bom, põe 1, 2, 3, puxa vida. E aconteceu, sabe? Será que um dia eu vou para uma Olimpíada? E foi acontecendo. Mas teve aquela primeira, será que um dia eu vou andar de avião? Então, vocês imaginem aquela primeira experiência de morar no subúrbio de Campo Grande, de repente ser mandada para um torneio e andar de avião pela primeira vez? Mas teve aquele primeiro dia que, puxa vida, quando a diretora me mandou me inscrever no torneio, foi a primeira vez que eu saí do bairro, e eu fui sozinha lá. Saí do meu bairro e peguei um ônibus e fui sozinha. Então, minha felicidade, sabe? Então, acho que a gente sabe ser pequenas metas, né? E aquela meta lá no fundo. E saber estudar o processo também para chegar lá. Tá? Então, não basta ter o sonho, tem que saber o caminho que você precisa para chegar, dar um passo de cada vez para chegar lá. Também é importante, tá? E estar feliz com a atividade que faz. Difícil. Eu vou pensar nas minhas filhas aqui. Eu diria para elas que o mundo está ficando melhor, está ficando menos machista. Então, o caminho mais difícil já foi trilhado. Nós ainda temos um caminho difícil pela frente, mas já foi trilhado. E se elas quisessem seguir profissionalmente, eu certamente levaria elas para conversar com a Regina. É isso.
Bem, olha, quando a gente tem um objetivo, a gente tem que ir construindo ele aos poucos. Quando você estabelece uma meta muito alta, se você já fica refletindo só aquela meta, eu quero aquilo, sem fazer uma construção, o sonho ele é feito por passos. Cada passo que a gente vai dando rumo ao nosso objetivo é um avanço. Tem horas que a gente vai dar uma estabilizada. Não quer dizer que não está dando certo. Está estabilizando. Faz parte Nada é muito fácil na vida. A gente tem que correr atrás, estudar. O mais importante é aquilo que você quer, é o teu sonho. Vai se preparando, estuda, luta, passo por passo. Nem o objetivo a gente vai do início até lá sem o percurso. O mais importante é o trajeto. Tem horas que vai parar, respira, entende o que está acontecendo, corrige os erros e vai em frente. É como uma partida que a gente perde. Sempre tem um erro, a gente sempre vai errar na vida. Nunca vai ser só um acerto. Analisa o que aconteceu, corrige e vai à luta novamente. A gente tem que ter uma coisa muito importante, que é as coisas mais importantes, não só para um jogador, mas para a vida, é não ter medo de errar, porque é pelo erro que a gente vai atrás do acerto. Então, é isso que a gente luta para conseguir o que a gente quer. Força a cada passo, um passo por vez, em rumo ao objetivo. Eu vou falar para a mãe de alguma criança que está começando a jogar, que eu queria que tivesse dito para mim lá atrás. Apoie seu filho como você apoiaria em qualquer esporte, em qualquer atividade. E tire todas as suas expectativas. Apoie, apenas apoie. O mais difícil da mãe do atleta é você não colocar a sua expectativa. Porque a gente, como mãe, como pai, a gente sempre tem alguma expectativa. A gente precisa tirá-la e apoiar. Porque a criança vai perder, em algum momento a criança vai ter uma expectativa que é diferente da sua e a vida é dela. O seu papel, como eu vejo, o papel do pai e da mãe é apenas apoiar e tentar, de alguma forma, se possível, facilitar esse caminho pela sua experiência, mas tirando a sua expectativa. Acho que é isso. Eu acho que, na verdade, o xadrez, a gente comenta que é um pequeno tabuleiro da vida, né? Tudo que a gente enfrenta no xadrez, a análise que a gente é obrigada a fazer, aliás, que é bem dura por ser um xadrez, um esporte individual, né? Nos outros esportes você pode jogar a culpa, o outro jogador não estava bem hoje, ele afundou o time. E no xadrez, quando a gente perde, normalmente a culpa é nossa somente, né? Então a gente tem que trabalhar para ver o porquê perdeu, se faltou treino, se estava com algum problema fora do xadrez interferindo, o que falta, né? Então, concentração, você estava distraído, então você tem que trabalhar muito o seu eu, né? Isso como em qualquer esporte, como na vida. Então, eu acho assim que o xadrez, a Regina, inclusive, tem muitos alunos que se viraram grandes na sua profissão, né, que não o xadrez, mas que sempre dizem que o xadrez ajudou muito na análise, na frieza, de estar mal no tempo, com o tempo caindo. Então, numa prova de vestibular, quem que vai melhor? Uma pessoa que consegue jogar xadrez, mesmo na pressão daqueles últimos minutos, resolver algumas questões. Então, assim, o xadrez ajuda muito, né? Então, eu acho assim, hoje em dia está muito mais fácil jogar. Antigamente era difícil até, normalmente a gente jogava só torneios femininos, não havia essa possibilidade de participar de torneios absolutos, né? Que hoje masculino e feminino. É possível hoje jogar uma Olimpíada na equipe que é, digamos assim, masculina, né? É a equipe absoluta, então a gente tem vários jogadores que competem no masculino, né? Na equipe masculina dos países. Então, assim, não tem que pôr limite, hoje em dia está mais fácil. É realmente dizer, você tem tudo, você pode ser boa no feminino, no masculino, não fazer. O pai das poker fez isso, não as colocou em torneios femininos, começou colocando em torneios masculinos para elas aprenderem que elas eram fortes, né? Resultado, quando a primeira das irmãs foi jogar o feminino, ganhou fácil, porque ela não tinha aquele bloqueio inverso, né? Não, a gente vai ser boa no feminino, mas no masculino a gente não consegue.
Então é isso, é entrar como xadrez normal. Você vai competir no masculino, no feminino, você pode ser tão boa quanto os homens, não existe isso, né? Talvez eles tenham preparadores melhores, então vamos buscar isso, um técnico melhor, alguma coisa assim, mas não colocar essa diferença, não existe isso. Muito obrigada. Alguém tem alguma pergunta? Milton? Bom dia a todos, todas. Ah, uma fala da Vanessa que me chamou bastante atenção é sobre a própria educação em casa, né? Que você viu a fala do seu filho e corrigiu, mas muitas pessoas, muitas mães e pais acabam deixando passar. Achei que chamou bastante atenção. Acho que foi a Joana que falou também da educação dada na escola, né? Que isso também ajuda os educadores mostrando esse lado. E, se possível, se for uma mulher a fazer isso, né? Uma professora, uma referência feminina. Além da escola e da casa, o que mais vocês acham que vocês acham que poderia ser feito para termos ambientes mais seguros para o xadrez, mas também na sociedade, né? O que poderia ser feito a mais para termos um mundo melhor para as mulheres jogarem e viverem? Obrigado. Olha, Wilton, como eu falei para você, eu acredito que realmente ações pequenas, pontuais, começam a resolver, porque se você educa seu filho para ser respeitoso em qualquer coisa, ele vai refletir nisso o adulto. Então, eu acredito no poder da educação, realmente, não só a educação familiar, a escola. Aqui é um grande espelho disso tudo que a gente está falando. Começou com um encontro onde apareceram inúmeras situações muito difíceis para as meninas, que elas tiveram muita dificuldade em contar. E a gente está aqui debatendo e tentando conversar com homens, com mulheres, para que o ambiente se torne seguro. Quando a organização deixa muito aberto, e claro para as pessoas, para as mulheres, que elas vão ser ouvidas em qualquer momento, em qualquer situação que aconteça, isso já começa a surtir efeito. E no Código de Conduta também é colocado isso. E o Código de Conduta, ele precisa ser respeitado. Isso tem que ser divulgado cada vez mais. Que outros torneios, tanto os escolares como tudo, também tenham esse Código de Conduta. E não pode ser feita nenhum tipo de discriminação ou desrespeito por ser uma mulher. Eu falei, um esporte mental não faz diferença, né? Por isso a gente tem que incentivar cada vez mais que as pessoas tenham um bom nível de educação, uma educação respeitosa desde sempre. Um adulto é muito difícil você já conseguir mudar, porque é minha opinião, né? Então, a educação, desde cedo, é onde ele percebe que você pode ter a tua opinião, desde que você respeite o próximo. Acho assim que fora como ela fez com o filho dela, perguntando por que ele fez aquele comentário e fez o filho parar e pensar nisso. Acho que uma pergunta importante é: você gostaria que isso fosse feito com a sua irmã, com a sua mãe? E aí ele sim se coloca no lado de protetor, né, da irmã, da mãe, e vai pensar: não, eu não gostaria que fosse feito esse tipo de comentário, esse tipo de brincadeira. Acho que é importante fazer essa pergunta também. Foi essa a pergunta. Bom dia a todos. Eu peguei só um ganchinho da Sheila, e ela comentou o que poderíamos fazer para atrair mais mulheres para um torneio dessa magnitude de xadrez, ou como que as mulheres podem se engajar mais no xadrez. Eu sou pai de uma enxadrista, de uma adolescente, e a gente mora no interior e a gente tem muitas dificuldades. Pegando um pouco da dificuldade que a amiga trouxe, então tem preconceito, tem uma baixa adesão das meninas, as equipes escolares são maciçamente meninos, a gente joga torneios na nossa região, onde as meninas são minoria, a gente ouve alguns comentários dos meninos: a minha filha só ganhou porque é menina, então tem menos meninas competindo, então logo vocês têm um resultado melhor.
Mas eu vejo que o processo todo começa dentro da própria escola. Quando você olha para uma classe escolar, você vê que tem um grupo equilibrado entre meninos e meninas. Ali uma sala com 30 alunos vai ter pelo menos 15 meninas e 15 meninos. Aí você olha que alguns projetos, os meninos têm uma maior adesão e as meninas não. Então, eu acredito que passa um pouco a questão figura feminina como professor, mas também das meninas que jogam como propaganda para as outras meninas também, para serem incentivadoras das suas colegas. E aí eu vejo assim, quanto mais meninas estiverem jogando, quanto mais... porque o xadrez hoje é uma realidade que acredito que é o segundo esporte mundial que as pessoas jogam, né? Então, quanto mais meninas estiverem jogando, mais chance de ter mais meninas ainda nesses torneios de grande porte. Então, eu vejo que essas parcerias, principalmente público-privado, a gente vê muita coisa no universo público de projetos do esporte, muito ligado a projetos coletivos, onde tem dinheiro para o futebol, tem dinheiro para outras modalidades, mas não tem dinheiro para o xadrez. E aí, se a gente olhar para os nossos gestores, nós somos de uma época onde o xadrez era o esporte para fazer dia de chuva. Dia normal era jogar futebol, era jogar vôlei e tal. E essas pessoas hoje são as que detêm o recurso, detêm os projetos e direcionam qual é o projeto mais interessante para o município, qual é o projeto mais interessante para a escola. Eu como pai entusiasta também desse esporte, não jogo, eu vejo que eu, como um pedacinho lá naquele meu lugarzinho, eu volto para tentar colaborar um pouco com essa sociedade, para a gente tentar atrair mais meninas como a minha, mais jogadoras, para lá na minha região a gente ter um torneio mais equilibrado, para que essas meninas possam evoluir, possam jogar todos os jogos e as que puderem chegar no alto nível, cheguem muito bem, e que elas consigam ter o seu respeito e o seu lugar que elas merecem. Então, você começou a falar, eu comecei a pensar, eu tenho uma experiência que é muito bacana, em 2003, já trabalhando em Blumenau, né? Então, penso que eu trabalho numa escola particular, agora eu vou completar 37 anos na mesma escola, né? Então, você imagina que eu pensava assim, tem que trabalhar todo mundo junto, meninos e meninas. Eu dava xadrez para a turma, para todo mundo. Mas os meninos tomavam conta. Eles não participavam. Com o tempo, eu percebi, não, por esse caminho eu não vou ter minha equipe. Não vou ter. Então, eu comecei a trabalhar um grupo a partir de 2003, que é o grupo das Blunuzinhas, né? As meninas que representam Blumenau nos eventos. E eu mudei. Aí eu comecei a fazer eventos, torneios femininos. Então, tinha o torneio das Blunuzinhas. E a gente fazia a divulgação, aí criamos um projeto, tá? Eu mais duas professoras, e a gente ia nas escolas, nós vamos fazer um torneio seletivo. Então, nós chegamos a ter num torneio, era um torneio anual seletivo, 140 meninas. Daquelas 140 meninas, a gente selecionava 30. Aí fazia mais uma seletiva para a composição das equipes. Então, o que eu percebi e eu percebo hoje, né? Que pode ir para tantas edições de jogos escolares. O xadrez feminino, nos jogos escolares brasileiros, está praticamente no mesmo. É o mesmo. Aqui também, na ULESC, joguinhos, se você olhar, é o mesmo, está muito próximo o número de participantes. Então, o que muda? E eu tenho falado, quando há o evento que você divulga e faz uma seletiva, aparece muita gente, você vai fazendo peneiras. Tá? Então, eu acredito que, à medida que a gente for fomentando mais projetos voltados, né? O projeto é feminino, não tem problema se é um projeto feminino. A gente vai aumentar e vai fortalecer, vai aumentar o número de jogadores, porque a gente vai fazendo seletivas. E as meninas, de maneira geral, elas gostam de sentir parte de alguma coisa.
Tá? Então, eu faço parte da equipe, eu faço parte daquele grupo. E dentro daquele nosso projeto, a gente tinha as ações específicas. Chá das meninas, encontro das meninas, enfim, noite do pijama, perguntava para o que vocês querem fazer. Então, a gente criava um grupo, né, esse grupo de acolhimento. Então, criou esse vínculo de jogadores de amizade, enfim. Eu acredito que uma possibilidade é essa, ter mais projetos femininos. E também ter mais eventos femininos, para a gente poder fazer essa leitura entre nós, o que a gente pode fazer para melhorar. Claro, em paralelo a isso, jogar também outros torneios diversos, né? Obrigada, Regina. Obrigada pelas perguntas. Acho que nós já vamos finalizar aqui, então, o nosso painel. Queria só comentar mais uma coisa. A FIDE tem uma comissão feminina e, como em outros esportes também acontece, o problema de conciliar profissionalmente o xadrez com a maternidade ou com a gravidez, né? Então, eles fizeram um projeto muito legal, bolaram esse projeto na Olimpíada de Chennai e começaram a aplicar na última Olimpíada de Budapeste. O que eles fizeram? No começo são 10 vagas, né, para 10 pessoas, que podem levar com o custo pago, né, um cuidador junto. Porque a equipe, digamos, feminina são 5 mulheres, né? Então, eles, por exemplo, fornecem 2 quartos duplos e um quarto individual. Qual é a ideia? Vão fornecer esse quarto, também o direito desse quarto para um cuidador do nenê, da criança, porque, assim, uma mãe que recém teve um filho vai falar, como que eu largo meu filho, né? Em casa, sem amamentar, sem nada. Eu vou ter que decidir entre a minha profissão de enxadrista, de não participar de uma Olimpíada, para ficar cuidando do meu filho. Fica aquele problema, né? O que eu vou fazer? Então, eles criaram esse projeto, chama Chess Mom, M-O-M, e dando essa possibilidade. Então, as federações sabem que vai fazer parte da equipe esse cuidador, o nenê vai estar no quarto também, são 3 quartos aí, só que agora é um duplo. Eles dão uma bolsa de 1.000 euros para a pessoa poder pagar esse cuidador, ou 500 euros se for do mesmo continente, a pessoa estiver saindo do mesmo continente. Então, isso daí já teve um retorno muito bom nessa Olimpíada de Budapeste. Para esse ano, eles era para crianças de até 1 ano. Para esse ano, eles ampliaram para crianças de 2 anos, né? Então, existe essa possibilidade, a pessoa tem que se inscrever, aí vai ter uma peneira, né? As de maior rating, uma por continente, pelo menos, garantida. Então, isso daí já facilitou bastante gente. Na primeira Olimpíada, foram 6 jogadoras que foram beneficiadas. E isso é uma coisa muito importante, porque a gente vê, não é só no xadrez. Em outros esportes, por exemplo, jogadoras de basquete entraram em processos contra a Nike, porque a Nike cortou o patrocínio quando elas engravidaram, claro, porque não podia competir. Também no tênis aconteceu isso, em vários esportes e atletismo, né? E a gente vê que também, além de tudo, né, a mulher tem esse problema, né? E aí fica com aquele problema mental também. Ah, nossa, eu não estou sendo uma boa mãe porque larguei meu filho para competir. E a gente viu até alguns casos que eles comentaram aqui. Ao longo dos anos, muitas jogadoras profissionais tornaram-se mães. Algumas alcançaram sucesso competitivo e até mesmo desempenho máximo durante a gravidez ou após o parto. Em 2006, a chinesa grande mestre Xu venceu o Campeonato Mundial Feminino estando grávida de 3 meses. Em 2005, a grande mestre Judith Polgar atingiu seu pico da carreira, ocupando a 8ª posição mundial quando retornou ao tabuleiro após ter o seu primeiro filho no ano anterior. 8ª posição mundial no absoluto, tá? Não é no feminino. A grande mestra Kosteniuk também alcançou seu maior sucesso ao tornar-se campeã mundial feminina em 2008, derrotando a grande mestra chinesa após dar à luz ao seu primeiro filho em 2007. Então, assim, isso é possível, claro, com o apoio da família, às vezes a família que fica cuidando da criança, mas agora existe essa possibilidade, inclusive para países mais pobres, né, que aconteceu da África,
e finalmente a pessoa poder participar da Olimpíada, mesmo estando com um nenê pequeno, porque tinha essa possibilidade de levar um cuidador, com tudo pago. Então, isso foi uma iniciativa muito importante que a FIDA, Comissão Feminina, solicitou e a FIDE tem apoiado. E ampliaram agora para até 2 anos, né? Criança de até 2 anos. Bom, eu vou falar um pouquinho, tá? Só reforçando, esse tipo de ação é possível porque existe uma estrutura, um nível de organização que possibilita que isso aconteça. Então, mesmo lá na sua cidade, né, se você começar num processo de estruturar alguma coisa, a gente vai avançando. Então, a gente precisa que mais pessoas que não sejam necessariamente enxadristas, tá? Nas áreas diversas, então, como aqui, né? Olha só as nossas diferenças. Então, a gente tem uma coisa que é comum, que é o xadrez. Então, muita gente pensa que tem que jogar xadrez, tem que jogar bem. Não, não precisa. Você fazer parte, então, dar a sua contribuição enquanto profissional de outras áreas para ajudar a estruturar a modalidade. Então, é por isso que é importante cada um, né? Cada um passou por xadrez, mas foi para alguma profissão que veja, de alguma forma, como pode retribuir, dar um retorno para a modalidade, para que ela se organize melhor e a gente possa avançar nessas conquistas. Rapidinho, que eu lembrei que teve um jogador de xadrez da Venezuela, o Cristóbal Blanco, ele é cirurgião da cabeça, né? E ele acabou de dar um curso interessante de neurologia na FIDE, explicando pontos que ativa, tudo. Foi muito interessante. Então, isso, só corroborando o que a Regina falou, você não necessariamente precisa continuar no xadrez ou não precisa ser profissional de xadrez. No caso, ele competiu um tempo e, claro, continuou gostando de xadrez e aí transferiu isso, juntou isso com a profissão de neurologista. Muito obrigada, Joara e Regina, aqui pelas informações muito preciosas para nós, enquanto pessoas, mulheres no xadrez. Quero agradecer toda a mesa, Joara, Camila, a Vanessa. A cabeça já está mal. A Vanessa, Sheila, Regina, por terem aceitado estarem aqui conosco e compartilhar a sua trajetória, os momentos bons e os desafiadores também. Quero agradecer a todos que tornaram possível esse encontro, então, a Liga Brasileira de Xadrez Feminino, o Brasil Chess Series, o Kaiser, que todo ano sempre patrocina um café bem gostoso para nós, a Amanda, que organiza todas as partes administrativas e várias outras também, para que isso possa acontecer. Toda a equipe de arbitragem ontem que trouxe as cadeiras aqui, todo mundo cansado, pós-rodada também deixaram o espaço organizado. O Lira Tênis Clube, que também é um apoiador. Agora eu vi aqui a Leti e a Laura, que vieram de Navegantes hoje para estar aqui, todo mundo que tirou o seu tempo para estar aqui hoje. As nossas representantes olímpicas, né? A Joara, a Regina, a Juliana, que estava aqui, a Dani, a Sabrina, a Clara, que também está aqui. Muito obrigada por esse tempo que vocês destinaram para o encontro. Também agradecer a equipe de mídia, o Molina, que fez essa arte maravilhosa para nós e muitos outros materiais e está sempre aqui na cobertura. A Vivian, que faz as fotos incríveis que vocês acompanham. Também agradecer a Rosa, que trabalhou conosco na mídia esta semana e durante o evento. Enfim, a nossa doutora Ana Cristina, que está sempre disponível aqui para nós. O Ed Rosas, que está aqui sempre disponível também para gravar e deixar registrado para as próximas gerações aqui o nosso encontro. O Wilton, que também está aqui sempre, o Paulo, fiquei com medo de errar o nome, que também estão ajudando na cobertura essa semana. Enfim, se eu esqueci de alguém, me perdoem, mas espero ter lembrado de todo mundo. E aí eu gostaria que a gente fizesse uma foto aqui na frente do banner, uma foto para registrar esse momento especial.
E a dinâmica depois é só vocês escreverem naquelas cartolinas lá na mesa uma palavra que representa o xadrez feminino para vocês, ou que representa esse evento, ou a trajetória de vocês. E aí a gente vai colocar em algum lugar depois para registrar o encontro desse ano. Tá bom? Você esqueceu de agradecer a Lisiane, né? A nossa jornalista, divulgadora e batalhadora aqui na organização, junto com a Amanda. Obrigada, Joara. Obrigada a todos.